turmas da EJA, sejam bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente de língua portuguesa, e neste encontro aqui, que é a nossa aula de número 20, nós temos como objeto de conhecimento os estudos literários, e detalhando esse objeto, vamos seguir tratando do modernismo do Brasil. Nessa fase, que é a primeira, vamos falar especialmente do Oswald de Andrade, ok? Então vamos iniciar esta aula. Então, pessoal, estamos tratando do modernismo no Brasil, das suas primeiras manifestações efetivas, ocorridas aí, portanto, a partir daquela Semana de Arte Moderna de 1922, que marca oficialmente e didaticamente o início desse momento artístico e literário conhecido como modernismo, aqui em terras brasileiras, E, nesse processo, vamos apresentando a vocês os autores que mais se destacaram, por que eles escreviam de determinada forma e um pouquinho também das suas produções, certo? E aí, pessoal, situando sempre vocês, dando sempre contexto para que vocês possam reforçar os conceitos e os conteúdos, vamos então iniciar aí com esse conceito, reforçando sobre o modernismo no Brasil. Então, esse foi um movimento de ruptura com a tradição. Quando falamos tradição, estamos falando daquilo que era tradicional, daquilo que era hábito, vamos dizer assim, que era a prática dos artistas realizarem até então. Então ali, final do século XIX, nós vamos ter ali ainda em vigor um pouco do realismo, do naturalismo e em especial do parnasianismo nas poesias, Então é romper com essa tradição que estava vigente até então. Os modernistas defendiam a difusão das técnicas das vanguardas, Então vamos lembrar das vanguardas ali que nós já vimos. Cubismo, surrealismo, dadaísmo, esses ismos que nós vimos na nossa primeira unidade do nosso módulo, e seriam essas vanguardas mais vinculadas à cultura nacional, o que ia dar corpo, vamos dizer assim, conteúdo a essas manifestações artísticas, seria efetivamente o conhecimento e o trato da cultura nacional. E seriam a cultura nacional buscando cada vez mais aprofundar para os interiores do Brasil, saindo ali daquele centro econômico e cultural e buscando reconhecer as diferentes manifestações da cultura tradicional brasileira, daquilo que faria o Brasil ser assim conhecido, aquilo que efetivamente seria capaz de representar o povo brasileiro. E nisso caberia trazer as contribuições dos povos indígenas que são parte da composição do povo brasileiro, dos povos africanos também, do jeito brasileiro de usar a língua portuguesa e assim por diante. Parecem coisas óbvias na atualidade para nós, mas no início do século XX, essas questões elas eram algo que ainda não estavam muito bem definidas e muito bem postas para as práticas das artes. Era necessário esse caminho e esse processo de buscar por isso. Se hoje nós temos isso de uma maneira mais naturalizada e mais presente nas representações artísticas nacionais, é porque houve um caminho que foi percorrido nesse processo. E os modernistas iniciaram este caminho. Ainda na primeira cartela, nós temos ali o finalzinho que nos diz o seguinte: por que eles queriam tudo isso? Justamente para ter base para a pesquisa e criação de uma arte que seria inovadora, sim, e ao mesmo tempo crítica. Por quê? Não era apenas o processo de vamos valorizar a cultura nacional, vamos valorizar o Brasil e achar tudo lindo e maravilhoso. Não, o objetivo era também expor as questões problemáticas, demonstrar criticamente também o processo pelo qual o povo brasileiro foi constituído, com todas as questões que envolveram aí a exploração dos povos indígenas, o processo de escravização dos negros e assim por diante. Então, era um processo de
trazer a cultura brasileira, as questões nacionais de maneira crítica. Então, tudo isso demandava, sim, pesquisa e demandava conhecer o Brasil, que vamos observar, estamos falando do início do século passado, em que os processos comunicativos eram inovadores para aquele tempo, mas bem diferentes dos atuais. O processo de locomoção pelo Brasil certamente era mais dificultoso. O Brasil era essa grande extensão. Então, isso era, vamos dizer assim, um projeto bastante ambicioso, mas que os modernistas estavam em busca de torná-lo prático, né? Colocá-lo em prática, na verdade. E aí, reforçando o nosso contexto em que essas questões aconteceram, aí da primeira fase do modernismo, nós tínhamos ali esse Brasil. Pode avançar, por favor. Esse Brasil que era uma república, correto? A república recente, do início do século XX, que tinha ali o pano de fundo da política do café com leite, então isso reforça o fato que o centro econômico do Brasil ainda permanecia sendo, né, ali a região sudeste do Brasil, ou melhor, já era, né, essa região. E a cidade de São Paulo, como sendo o centro econômico, que estava nesse processo de industrialização crescente. Então, de fato, era nessa cidade em que o dinheiro estava correndo, em que as pessoas, vamos dizer assim, de maior poderio econômico estavam presentes e que tinham aí, vamos dizer assim, esse poder também de financiar as artes e de ter também contato com as manifestações artísticas de outros lugares, de outros países, como como o caso da Europa, não é? Então, o contato ali com as vanguardas europeias se fazia presente, vamos dizer assim, dos artistas que estavam justamente em São Paulo. Então, isso justifica o porquê que a Semana de Arte Moderna, vamos lá, de 22, aconteceu justamente na cidade de São Paulo, no palco mais tradicional daquela cidade, que era o palco do Teatro Municipal. Era como se fosse aqui em Manaus, essa semana tivesse acontecido no Teatro Amazonas, correto? O palco mais tradicional do nosso estado, correto? Aconteceu em 1922 e qual era o objetivo dessa semana? Romper com os academicismos, né, justamente ali com as tradições, valorizar a cultura popular e introduzir no Brasil, na verdade, os movimentos políticos e artísticos surgidos lá na Europa, né, após a Primeira Guerra Mundial. Esse movimento foi liderado pelos escritores Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Del Pique e Graça Aranha, artistas plásticos como Di Cavalcanti e Anita Malfatti, e músicos como Villa-Lobos e Guiomar Novaes. E seus resultados eles se estenderam também a outras áreas artísticas, como, por exemplo, a arquitetura e o cinema, ok? Seguindo adiante, estamos, então, nesse contexto da primeira fase do modernismo, não é? Pode avançar, por favor? E aí, essa geração da primeira fase, vamos sempre nos lembrar do seguinte, ela foi chamada de fase heróica. E por que que teve esse nome? Porque precisou ser combativa e guerreira. Porque se até então a sociedade era acostumada a uma forma de fazer arte, a forma tradicional, parnasiana, de repente vem uma nova proposição aí, vocês acham que todo mundo aceitou muito bem? Não. Então, essa nova geração que trouxe novas ideias precisou ser combativa e guerreira, tá? Para que pudesse possibilitar a integração do pensamento e da arte brasileira na nossa paisagem, no nosso espírito, dentro da legítima brasilidade. Uma pluralidade de linguagens e perspectivas, além da abordagem de temáticas tradicionalmente consideradas não poéticas, como o cotidiano, o uso dos versos livres, a linguagem coloquial e aquilo que iria marcar esta geração. Certo? Avançando, então, nós vamos observar o seguinte, pessoal, que esse modernismo do Brasil dessa primeira fase teve dois grupos principais, assim. O movimento verde-amarelo, ou verde-amarelismo, que teve como representantes aí principais, vamos dizer assim, mais eminentes, Cassiano Ricardo, Plínio Salgado, Menotti Del Pique, Cândido Mota Filho. Eles podem ser considerados assim mais conservadores, né, dentro do modernismo, porque
eles eram, de certa forma, contra a adoção das vanguardas, daquilo que as vanguardas europeias propunham. Na verdade, para eles, o importante mesmo era um retorno ao passado e trazer isso sempre com a questão do nosso folclore, né? Então, numa comparação com a outra face do movimento modernista, que é o movimento antropofágico, os verde e amarelos, vamos colocar assim, eles eram mais conservadores, tá? Então, vamos retomar aqui os verde e amarelos, aliás, perdão, aqui o movimento antropofágico, eles buscavam a síntese cultural, fundindo a cultura popular com a cultura erudita, né? Então seria, sim, o jeito mais erudito de fazer arte, mas trazendo toques da cultura popular. É nesse processo, então, que eles enxergavam a forma como a arte moderna deveria ser. E eles propunham esse conceito do canibalismo cultural. Inclusive, o autor que nós vamos focar nesta aula, que foi o nosso Oswald de Andrade, ele escreveu bastante sobre essa questão do canibalismo cultural. Por isso é que o movimento tinha esse nome de antropofágico, antropófago, e falava-se tanto em antropofagia, tá bom? Representantes, o Manuel Bandeira, que já foi focalizado noutra aula, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Mário de Andrade, ok? E aí, avançando, vamos falar um pouquinho dos Andrades. Coincidentemente, dois dos principais nomes do movimento modernista da primeira fase tinham por sobrenome Andrade, mas eles não eram parentes, tá, gente? Que fique claro, era uma coincidência. Aí está a foto dos dois, tá bom? E eles, vamos dizer assim, que eles foram representantes e talvez aqueles que eram os líderes do movimento. E eles propunham esse processo de demolição e reconstrução, correto? Como assim, professora, demolição e reconstrução? Estamos falando de obra? A obra de construção com tijolos, né, madeira, de repente? Não, aí a demolição e reconstrução tem a ver com as bases culturais e artísticas do nosso país, né? E, apesar de trabalharem juntos e estarem juntos, eles eram um pouco diferentes no seu jeito de ser, mas eles tinham em comum esse ideal, tá? Né? Então, apesar de serem bastante diferentes um do outro em quase tudo, religião, partido político, estilo literário, Mário e Oswald de Andrade foram figuras centrais na implantação do modernismo no Brasil. Os autores buscaram destruir valores do passado, então por isso a demolição, e propor um novo olhar para a arte sob influências das vanguardas europeias. Então aí é justamente o reconstruir, tá? E aí então agora, fechando o nosso olhar no Oswald, né? Então o Andrade desta aula é o Oswald, que nasceu em 1890 e faleceu em 1954, ou seja, 70 anos atrás, né? Mas o legado dele é extremamente significativo. Oswald de Andrade foi um dos grandes escritores, né, dos mais importantes do modernismo brasileiro. Com a ajuda do amigo e também escritor Mário de Andrade, foi um dos fundadores do movimento modernista iniciado oficialmente na Semana de Arte Moderna de 1922. O evento contou com a presença de Tarsila do Amaral, Heitor Villa-Lobos, Anita Malfatti e Plínio Salgado, né? Então, eis aí a sua importância. Ele foi um dos organizadores, né? Um dos idealizadores de todo esse processo. Seguindo adiante. Oswald foi o autor cujas obras realizaram a maior ruptura com as tradições passadas e acadêmicas. Os seus textos eram mais irônicos, a sua postura era mais combativa e mais realmente de afastamento e ruptura do que se tinha anteriormente. Na sua postura, então, ele era bem diferente em relação ao Mário, que era mais complacente nesse processo, né? O seu objetivo era literalmente incomodar os acomodados, criar novas formas de linguagem e de pensamento que devorassem antropofagicamente a sociedade burguesa, né? Então ele realmente tinha uma postura de quem queria chocar, vamos dizer assim, queria causar. E nesse processo de causar, chamar a atenção e apresentar essa nova forma, essa maneira diferente de expressar artisticamente.
E também nesse processo, é possível que as pessoas ficassem chocadas com a arte moderna, com os poemas modernos, mas era exatamente isso que ele queria, porque nesse processo de ficar chocado e incomodado, as pessoas poderiam, na visão dele, então, estar abertos e abrir-se ao novo, na compreensão dessa expressão diferente, vamos dizer assim, né? E aí, vocês se recordam que em outras aulas nós comentamos aqui com vocês que era comum desses movimentos comunicar-se e expressar-se por meio de manifestos. E foi o Oswald responsável justamente por publicar 2 manifestos dessa primeira geração de modernistas, né? O primeiro manifesto foi justamente o o manifesto da poesia pau-brasil, que inclusive os verde-amarelos, né, criticaram um pouco esse primeiro manifesto, porque do ponto de vista deles não tinha nada a ver com cultura nacional, era só afrancesamento. Lembrando que nessa época o centro cultural do mundo era a França, tá bom? Então, nesse primeiro manifesto da poesia pau-brasil, né, buscava-se, né, remontar o passado de forma crítica, original, valorizando a identidade nacional com uma linguagem coloquial e bem-humorada. Então percebam que sim, embora apesar das críticas, mas já nesse primeiro manifesto já tinha ali as bases de coisas que eram extremamente importantes para o modernismo, tanto na primeira fase, e é algo que vai permanecer ao longo das outras fases, tá, pessoal? Que é esse processo da valorização da cultura nacional, de compreender o que era o Brasil, de usar um português menos acadêmico e difícil, porque isso poderia representar um afastamento de pessoas que tiveram pouco acesso à escolaridade e a um português culto, padrão, especialmente naquela época em que a escolarização era realmente um privilégio para poucos, tá bom? E essa questão aí dessa linguagem bem-humorada era uma característica muito presente, muito forte, tanto no Manuel Bandeira quanto no próprio Oswald, tá? Alguns anos depois, veio o segundo manifesto, e neste fica aí mais evidente a questão da antropofagia. E por que esse nome antropofagia, professora? Ora, esse nome ele vai vir justamente, foi buscado em alguns povos, né, alguns povos indígenas inclusive, realizavam esse processo da antropofagia, né? Quando no processo ali de guerra, de conflito entre povos, um povo vencia o outro, correto? E ali tinha essa questão do canibalismo. Esse canibalismo, para esses povos que praticavam, significava que ao realizar esse canibalismo, eles iriam literalmente consumir e adquirir, vamos dizer assim, as forças do povo que foi vencido. Então, eis aí a ideia da antropofagia, mas a antropofagia aqui era uma antropofagia cultural, ou seja, ao entrar em contato com os outros povos, inclusive o povo europeu, o Brasil, vamos dizer assim, a arte brasileira, a cultura brasileira poderia devorar a outra cultura e extrair dela aquilo que fosse capaz de fortalecê-la. Era essa a ideia da antropofagia cultural. Então, por isso que esse termo aparece de forma recorrente ao longo, né, de quando você fala de modernismo, especialmente da primeira fase, né, justamente por essa ideia da devoração cultural para fortalecer a sua própria cultura, né? Então, nesse manifesto antropofágico, né, objetivou-se transfigurar a cultura europeia, conferindo a ela um caráter nacional. Evidenciou a produção própria para que a cultura brasileira não fosse um simples amontoado de culturas exteriores. Então, sim, consumir, de certa forma, ter contato com as outras culturas, extrair dela aquilo que melhor fosse para si, mas a base de tudo, o conteúdo de tudo seria sempre a cultura nacional, sempre o Brasil, ok? Sempre o conteúdo brasileiro, tá bom? E aí, para que vocês possam conhecer um pouquinho desse manifesto antropofágico, vamos ler comigo agora na cartela algumas passagens dele, tá bom?
Olhem só, acompanhem comigo. Só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Lembrando que a antropofagia aqui é a cultural que eu acabei de falar para vocês, tá? Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be? That's the question. E aqui eu faço uma pausa rapidamente, porque essa frase é, vamos dizer assim, um intertexto. Existe uma frase muito famosa na literatura inglesa, que foi escrita por Shakespeare, né, um teatrólogo muito famoso, na peça dele que se chama Hamlet. A frase diz o seguinte: to be or not to be? That's the question. Aqui ele trocou o to be por to be, justamente demonstrando esse processo de ter contato com a outra cultura, mas trazer o, vamos dizer assim, o conteúdo nacional. Então, tupi é a referência àquilo que é nacional, tá? Tupi or not tupi? That's the question. Pode passar? Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Então, o que o outro tem que eu não tenho, eu quero ter contato para me fortalecer. Correto? Foi porque nunca tivemos gramáticas nem coleções de velhos vegetais. E nunca soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental. Preguiçosos no mapa mundi do Brasil. Contra todos os importadores de consciência enlatada. Então, consciência enlatada no sentido de que importa a cultura e a consciência dos outros e entrega para nós. Não é isso que nós queremos. Lembrando que isso é o manifesto deles, né? Seguindo, queremos a Revolução Caraíba, ou seja, a Revolução nossa, nacional, maior que a Revolução Francesa, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. A Idade de Ouro, anunciada pela América, a Idade de Ouro e todas as girls. Então, quer-se tudo, né? Incluindo todas as questões, as melhores questões da Idade de Ouro, né? Nunca fomos catequizados. Fizemos foi o carnaval. O índio vestido de senador do império. E aí falando dessa questão, né, do processo de catequização, mas que o índio subverteu isso de uma maneira muito positiva, correto? E aí, seguindo, para encerrar, a magia e a vida. Tínhamos a relação e a distribuição dos bens físicos, dos bens morais, dos bens dignários, e sabíamos transpor o mistério e a morte com auxílio de algumas formas gramaticais. Então vejam aí nesses pequenos recortes que nós trouxemos desse manifesto antropofágico ou antropófago, né, essas duas formas de escrita, nós vamos observar justamente essa proposição do que esses artistas do primeiro movimento modernista queriam, né? Eles queriam esse processo de, sim, vamos ter contato, já que nós fomos tão explorados ao longo de tantos anos, né, no processo de colonização, vamos agora, então, ter contato com as outras culturas e também explorá-las de alguma forma para que nós possamos sair fortalecidos desse encontro e desse processo, né? Nós queremos tudo, nós queremos, sim, as coisas boas, mas nós não queremos um pensamento enlatado, não queremos nada pronto. Nós queremos construir o nosso próprio jeito de ser e de expressar a cultura nacional, a cultura brasileira, não é? Então, a partir dessas premissas, os modernistas de primeira fase escreveram os seus textos, pintaram os seus quadros e assim por diante, correto? E, como foi dito em outras cartelas desta aula, os textos, né, do Oswald de Andrade, eles eram, vamos dizer assim, os textos que mais representavam ruptura em relação à tradição. Qual era a tradição anterior? Especialmente em poemas, já que o Oswald era um poeta, era justamente a tradição do parnasianismo, né? Então, aquela questão da métrica certinha, da forma muito bem cuidada, de termos e expressões conservadores, rebuscados, e que, de certa forma, expressavam aí um afastamento em relação à cultura popular, em relação ao jeito do
brasileiro de usar a língua portuguesa. E aí agora nós vamos ler juntos um poema do Oswald de Andrade, que se chama Erro de Português. E aí a primeira questão que nós podemos chamar a atenção, né, é justamente o título, Erro de Português. O que a gente imagina ao ler este título? Que vai ser um erro aí gramatical, um erro de ortografia, enfim, um erro relacionado à língua portuguesa, correto? E certamente ele deu esse título com essa intenção mesmo, de fazer-nos pensar uma coisa, e aí o conteúdo do poema vai quebrar a nossa expectativa. Olhem só. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. E aí, gente, já notem que é um poema que vai ter uma forma diferente dos poemas parnasianos, ele não tem uma forma fixa, os versos têm métricas distintas, tá? E não há uma preocupação com rimas, né? Percebam, chegou, rima com o que aqui ao longo do poema? Não tem rima. Chuva, a mesma coisa. Então essa é uma característica. E de certa forma é um poema piada, mas que vai criticar a nossa história. Lembra que aqui a ironia, o sarcasmo não existem à toa. Elas existem para criticar também uma situação social nacional. Ora, fala-se aqui do processo de chegada dos portugueses ao Brasil, né, do processo de colonização que os povos indígenas passaram. Então, qual seria o erro do português? Foi justamente o europeu ter dominado o indígena. Aí ele diz aqui, vestiu o índio. Quem vestiu o índio? O português. Fosse uma manhã de sol, e aqui no caso, claro, né? Ele usa essa construção para dizer fosse em outra situação, seria o contrário, porque o índio é que teria dominado o português, correto? Então o índio teria despido o português de suas tradições, né, de todos os seus preconceitos e tudo mais, e não teria sido dominado, na verdade, né? Então vejam, o conteúdo do poema quebra a expectativa em relação ao título. E justamente é uma forma de poema bastante diferente daquilo que nós esperamos quando saímos do parnasianismo, né? Há, por exemplo, alguns poemas do Oswald em que a palavra Brasil, por exemplo, é escrito com letra minúscula. Isso mesmo, é inicial minúscula. Por quê? Nesses processos, ele propunha muito a questão da transgressão das regras. E uma das regras seria também a transgressão gramatical. Então, nota, nas expressões artísticas, essas questões podem acontecer. Elas são vislumbradas. Por isso que a gente sempre tem que ficar de olho no gênero textual e no ambiente de comunicação que os nossos textos estão, tá bom? E aí, para finalizar essa aula, nós temos um outro poema, também do nosso Oswald de Andrade, que diz o seguinte, pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, né, a despeito da questão de se fumar e de falar de cigarros, né, que neste período era algo extremamente valorizado, né, hoje em dia você não vê uma propaganda de cigarro, mas nessa época o cigarro era associado a um hábito elegante e até desejável, né, mas ele vai tratar aí dessa situação, né, no Brasil existe essa tendência a utilizar o pronome átono antes do verbo. Me dá, me liga, me conta. Mas em Portugal existe essa recomendação e essa tendência de usar o pronome átono após o verbo. Dê-me, ligue-me, conte-me. Inclusive, as regras gramaticais formais até hoje dizem que em início de frases como essa, não devemos iniciar a frase utilizando pronomes átonos, como é costume aos brasileiros. O correto, de acordo com o padrão formal de comunicação, é justamente iniciar com esse tipo de construção. O mesmo seria
após vírgulas e tudo mais, né? Notem que ele utiliza essa questão aí dos pronomes átonos, por isso o título pronominais, justamente para trazer à luz aqui neste poema a questão da valorização da forma do brasileiro utilizar o português. Note que essa era uma das bandeiras do nosso modernismo, do modernismo da primeira fase, e que vai aparecer ao longo dos poemas, vai ser aí colocado em questão para reflexão e para expressão nestes textos. Certo, pessoal? Então, assim, nós vamos encerrando, né, com este poema Pronominais, um dos mais importantes, mais conhecidos de Oswald de Andrade, essa aula na qual nós tratamos, reforçamos nossa primeira fase do modernismo e conhecemos um pouco da importância do Oswald, tanto na questão dos manifestos, mas também dos poemas que ele escreveu.